E aí, galera, tudo bem com vocês? Não é o mesmo vídeo, tá? Eu tô com a mesma camisa, é o mesmo cenário, mas não é o mesmo vídeo em que a gente discutiu aqui a situação do Roberto Pereira, né? Jogador argentino que atuava no futebol italiano, que está sendo disputado nesse momento, ao que tudo indica pelas informações do Globo Esporte, por Botafogo e Palmeiras, né? Que também recebeu recentemente uma proposta da equipe do Santos. A gente vai falar aqui um pouquinho, rapaziada, sobre adaptação, né, de alguns jogadores. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas novas informações que surgiram, né, ao longo desse dia de hoje, tá legal? Tem situação envolvendo Joel Carli, tá? Enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo. Deixa eu ver aqui a atualização dos inscritos aqui no canal. Rapaziada, a gente tá aqui com 98.691, rapaziada. Vamos dar aquela moral, cara. Porra, 98.691. Pô, cara, pra, assim, fazer a gente conseguir alavancar esses números, fazer a gente chegar aos 98.700 ainda hoje, cara, se inscreve aí, dá aquela moral, vambora. E o negócio é o seguinte, galera, adaptação de atletas jovens, tá, e atletas recém-chegados. E quando a gente fala jovem, a gente não fala só jogador que tem 20 anos, 18 anos, a gente tá falando de atletas, cara, que são recém-chegados, né, no futebol do Brasil, sabe? Por exemplo, a gente tem o Segovinha que tem 20 anos, né? A gente tem o Matheus Ponte, cara, que eu não me lembro nem se ele tem... ele completou 20 anos, né, no dia 24 de maio, né? Ou seja, né, ele já tem 20 anos, assim como o Segovinha tem 20. E o Diego Hernandes, por exemplo, tem 23, tá? A gente também tem o Diego Abreu, né, que é o jogador sub-20, né, que é filho do Louco Abreu, que eu acho que ele tem 18 anos. Tem o Valentim Adamo, que ainda não foi relacionado, um jogador que ainda vem sendo configurado com cautela, né? Muita gente pergunta, Braulio, por que o Diego... Eu pergunto, né? Eu não tô falando que tá errado, tá? Eu, inclusive, concordo, né? Eu acho que o Diego Hernandes, por exemplo, poderia ter mais minutagem. Pô, cadê o Matheus Ponte? Cadê o Diego Hernandes? Né? Cadê o Segovia? Né? E a justificativa do clube é de que há um período cauteloso, há uma situação cautelosa de adaptação, tá? Para esses jogadores, beleza? Para que eles consigam, né, ter uma adaptação necessária vindo de longe, né? A gente está falando do Diego Hernandes, que veio do futebol uruguaio, Segovia veio do futebol paraguaio, né? O Matheus Ponte também veio do futebol do Uruguai. O Valentim Adamo veio da segunda divisão do Uruguai, né? Ele estava emprestado, se eu não me engano, pelo Liverpool do Uruguai, eu acho, acho que terceiro colocado da Série B do Campeonato Uruguaio. Ele era o artilheiro da segunda divisão do Campeonato Uruguaio, vem se aprimorando taticamente. Então, assim, o Valentim Adamo é outro jogador que ele pode ter chances, oportunidades daqui pra frente. Eu acho que o Diego Hernandes poderia ter mais, tá? O próprio Diego Hernandes, ele já tinha dado uma entrevista, né, dizendo que ele tá se adaptando ao futebol brasileiro e tudo mais, mas acho que ele só vai se adaptar no campo, e ainda mais digamos, eu não vou dizer problemas, né, cara, mas com a lacuna que a gente tem nesse momento do lado direito. Acho que o Diego Hernandes poderia ser uma boa, tá? E temos até aspas do Matheus Ponte, né? O Matheus Ponte disse aqui, ó: creio que cheguei à melhor liga da América do Sul para projetar-me como jogador. Tenho muito a aprender, sou jovem e estou em aprendizagem. Vale lembrar, né, que o Matheus Ponte foi um dos destaques da seleção uruguaia campeã sub-20 da Copa do Mundo recentemente. Eu comentei alguns jogos do Uruguai lá na Cazé TV. Tomar a decisão de vir para cá foi a melhor que tive, porque creio que vou aprender muito com os laterais daqui. Espero tirar muito proveito dessa oportunidade. É outro futebol completamente dinâmico, creio que vai poder me ajudar muitíssimo a estar nessa liga e aprender com jogadores de muita experiência. Aqui se treina dificilmente e se joga diferente em relação ao Uruguai. Então ele falando sobre as dificuldades até dos treinos e tudo mais. Matheus Ponte entrou no segundo tempo do jogo contra o Bahia, Defensa e Justiça, mas não foi relacionado na partida contra o Flamengo. Ele estava com dores no joelho, né? Enfim, tomara que ele se recupere 100% dessas dores. E essa paciência ela tem que ser atrelada ao Segovinha também, né, rapaziada? Porque o Segovinha, diferente desses jogadores, ele já chega sendo muito utilizado pelo Luiz Castro. Ele já entra fazendo a diferença, né? O Segovinha, na estreia dele contra o São Paulo, ele participa ativamente da jogada que dá o gol da vitória do Botafogo sobre o São Paulo por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro lá em abril. Ele dá assistência contra o Corinthians, ele dá uma assistência num jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, ou da Sul-Americana, agora não me lembro. Ele faz uma... com todo o salseiro que ele fez nos jogos contra o Palmeiras, contra o Cuiabá, mudou o jogo para que o Botafogo pudesse vencer. Contra o Grêmio, ele dá as duas pré-assistências. Então, assim,
O Segovinha, cara, ele começou muito bem e naturalmente, cara, por uma pressão, naturalmente porque, porra, lógico, né, um jogador de 20 anos, né, ele vai ter algumas quedas de rendimento em alguns jogos. Por exemplo, contra o Defensa ele foi mal, contra o Flamengo eu também não gostei muito, e contra o Bahia ele foi bem, né, pelo menos na minha opinião, tá? E aí, cara, o Segovinha é outro cara que a gente não tem que ficar caindo nessa pilha. Ah, rival vai ficar zoando. Ah, esse moleque é enganação. Você, cara, rival, se a gente for ficar caindo na pilha de rival, já era, cara. Tem que ter cabeça forte, né? Até porque o cara é bom jogador e a gente tem que dar o devido valor pra ele. Falando em valorização, como não valorizar o ídolo, Joel Carli passou desse período de férias, né? Ele, desde a sua despedida, né, que foi naquele jogo contra o Magallanes, né, que também foi aquela despedida melancólica do Luiz Castro, o Joel Carli, ele se despediu oficialmente do Botafogo na Copa Sul-Americana, saiu em férias, né, ficou um mês aí de férias, tudo mais, com a família, e agora ele está de volta ao Botafogo, né, para uma nova função, né, e, assim, muito bacana, cara, ver o Carli empolgado, né, no clube, né, ele foi anunciado hoje, né, a gente já sabia, né, o clube já tinha anunciado que ele ganharia um cargo na base, mas hoje está confirmado, Joel Carli é o novo especialista de formação e transição do futebol do Botafogo. Um cara que ele deve estar ali muito alinhado à coordenação metodológica, né, cara, para realmente fazer essa transição adequada, né, mental, técnica, tática, física, do atleta de base para o time de desenvolvimento que vai ser o Botafogo B, que a gente não sabe nem se vai ter calendário e tal, mas para o profissional, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Durante anos, né, o Botafogo ele teve esse problema, vários jogadores se destacavam na base, conseguiam ter bons rendimentos contra os principais adversários do Brasil, que tinham até mais estrutura que o Botafogo de base, mas chegava no profissional com a transição péssima, com um diretor horroroso que a gente tinha, que era o Anderson Barros, com uma pressão muito grande, né, por resultados e num elenco, num vestiário que já era contaminado por salários atrasados e tudo mais, o jogador acabava queimado. Quantos talentos nós não queimamos, né? Eu falei até isso num vídeo recentemente sobre o Hugo, né? Que o Hugo por pouco não foi mais um jogador que essa bagunça do Botafogo não queimou, e por sorte o novo planejamento da SAF fez com que a gente o enxergasse como com potencial novamente, sabe? Enfim, e aí o Carli fala aqui, né, cara, sobre essa situação. Ele fala aqui: estou passando por essa transição, estou feliz de continuar na casa, no clube que eu amo e realmente estou gostando muito, sempre me interessei por essa parte extracampo, já quando ainda estava como atleta, e isso me facilita agora nessa adaptação para a nova função. É fundamental que qualquer clube de futebol profissional esteja nutrido com os jogadores da base, e o Botafogo está nesse caminho, tem melhorado muito no trabalho. É claro que ainda falta a perfeição que o clube precisa e merece. Estamos trabalhando muito forte, muito consistente. Tomara que a curto prazo possamos construir, possamos conseguir nutrir cada vez mais o nosso time profissional com atletas de base. Tá? Então, Joel Carli vai ser muito importante nesse aspecto, né? E as imagens da Botafogo TV mostraram não só ele ali nos bastidores, no escritório, mas também no campo, acompanhando um treinamento do Sub-20 lá no anexo, até numa resenha com o filho do Louco Abreu num determinado momento. Valeu, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço e fui.